Pô, Então, já que então. ele tomou esse tempo para fazer uma falsa pergunta, que era um ataque blasfemo contra a Santa Mãe Igreja, travestido de pergunta, e de falso interesse pelo anarcocapitalismo, eu vou responder porque ele não entende nem de filosofia, nem de fé católica e nem de anarcocapitalismo. Porque você tá marcando meu tempo? Pode ser? Não, Porque pode deixar livre. Vai deixar livrão, então? Deixa livre. Eu quero de coração mesmo. Como eu gosto de ordem... Boa, eu quero escutar. Mas depois, como eu gosto de ordem, Essa eu sou aristotélico tomista, eu gosto de ordem. Então, depois a gente pode fazer vocês dois proporem um novo tema e nós fazemos também 15-15, né? Dessa vez com ele começando, porque eu comecei primeiro. Isso, exatamente. Aí fica justo isso aí. Mania de imitar o Bolsonaro o tempo inteiro. Agora, vamos lá então. O anarcocapitalismo ele tem várias vertentes, assim como você vai ver várias vertentes do marxismo, várias vertentes do conservadorismo. Então o anarcocapitalismo ele tem as vertentes mais bunda mole, mais teenager, utópicas, e as vertentes mais pé no chão. O meu anarcocapitalismo é uma vertente mais pé no chão. O anarcocapitalismo ele não substitui a moral cristã, pelo contrário, ele se submete a uma moral maior, a uma moral cristã. O anarcocapitalismo, a definição que eu dou para ele é livre adesão a sistemas jurídicos. Então eu vou ter uma livre concorrência de sistemas jurídicos, as pessoas são livres para aderir a eles, só que quando elas cometem violações do direito natural, como os bandidos, elas vão chegar num ponto em que elas vão perder o direito de não sofrer coerção. Então eu tenho o direito de me submeter a um determinado sistema de prover justiça. Só que uma vez que eu violo o direito natural, violo os contratos, eu estou sujeito a ser coagido por esse sistema de justiça. Então o anarcocapitalismo é isso. Ele não exclui a coerção, ele não exclui a agressão. Numa sociedade anarcocapitalista existiria polícia, exército, tribunal, tudo isso bonitinho. A diferença é que eles não seriam um monopólio coercitivo. As pessoas seriam livres para se rearranjarem. Só que elas vão se rearranjar dentro de certos parâmetros. Existe uma moral absoluta que não pode ser violada. E aí, como o professor Olavo de Carvalho falava... Quem? Grande professor, doutor, filósofo, teólogo, psicólogo, antropólogo, Olavo de Carvalho, além do mito, o homem, ele dizia o seguinte... O homem sempre vai tender a uma governança universal. Ou vai ser demoníaca, como é a ONU, ou vai ser aquela instituição que é uma sociedade perfeita, criada por Deus para ser a sociedade universal, que é a Igreja Católica, certo? Então, no anarcocapitalismo, nós temos a ideia de que existe uma moral absoluta, e quem é a mestra de assuntos de fé e de moral é a Igreja Católica. Agora, a Igreja Católica, ela permite que vocês discutam aí a política temporal. Você quer fazer uma monarquia, você quer fazer uma república, a Igreja Católica não vai se meter nisso, desde que vocês obedeçam princípios morais. Então você pode ter uma monarquia, uma república, um anarcocapitalismo, por exemplo, desde que vocês não abortem, desde que vocês não blasfemem, né? Não cometam sacrilégio, desde que vocês não assassinem pessoas inocentes, desde que vocês tenham o devido processo da lei. Né? Não saiam matando e prendendo pessoas arbitrariamente, que nem certas pessoas carecas por aí. Né? Não quero sair daqui do murão, seu Rocha. Eu saber a opinião do Rocha, que ele estava ansioso pela resposta. É o quê? Eita. Eu quero saber a opinião do Rocha agora. Ele estava ansioso para saber a resposta do Cogos. A resposta do Cogos foi dada. Não foi todo ainda não. Eu quero ver o que é que ele vai falar sobre o Velho Testamento ali. Ah, tá. Dá play, você. Então, o anarcocapitalismo é isso. É livre concorrência de sistemas jurídicos. Só posso um detalhezinho rapidinho? Cara, aqui na página 34 da Apologética de Justino Marte, do segundo século, olha o que ele vai falar aqui sobre impostos e tributos. Ó. Eu não cheguei nos tributos ainda? Então, quanto a tributos e contribuições, procuramos pagá-los antes de todos aqueles que estabeleceis para isso em todos os lugares, assim como fomos ensinados por Cristo. Porque naquele tempo, alguns se aproximaram dele para perguntar se deveria pagar tributo a César. Ele respondeu, dizei-me que imagem tem na moeda. Eles responderam, a César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós somente a Deus adoramos, mas em tudo ou mais nós servimos a vós com gosto, confessando que sois imperadores e governantes dos homens e rogando que junto com o poder imperial. Tá? Aí, nesse sentido, como é que fica essa questão do imposto é roubo? Não, isso é uma dúvida sincera. Vou chegar lá. Não é, tipo assim, eu não tô fazendo pra te atacar ou atacar a igreja, é sincera mesmo. Vou chegar lá. Então, quando nós falamos em anarcocapitalismo, nós falamos na livre concorrência de sistemas jurídicos, nós não estamos falando na livre concorrência de sistemas morais. Porque existe uma diferença entre prestar um serviço de justiça e vender parâmetros distorcidos de justiça.
Então, pode haver concorrência entre juízes, entre certas práticas do direito processual, por exemplo. Mas você não pode ter concorrência entre sociedades onde se pode abortar e onde não se pode abortar. Porque o aborto é uma violação hedionda do direito natural, ela tem que ser proibida em todos os lugares, e a concorrência vai ser, por exemplo, em qual sociedade melhor funciona para combater os abortistas, mas ao mesmo tempo evita que uma pessoa seja injustamente acusada de aborto e condenada. Isso é o anarcocapitalismo. Aí, vamos lá. Isso não exclui a existência, como eu disse, de exércitos, polícia, tribunal, nem mesmo de governos. Porque as pessoas podem, voluntariamente, querer se submeter a um governante. E não tem problema nenhum com isso. Quando Francisco Soares, que foi um grande teólogo medieval, escreve sobre como seria a política do Jardim do Éden, caso Adão e Eva não tivessem pecado, ele falaria, o homem não teria pecado, então não haveria bandido, né? Não haveria petista, mas isso não significa que não haveria governos, hierarquias, reis, imperadores, prefeitos, vereadores. Por quê? Porque são formas de organização social que podem ter os seus méritos, desde que elas não violem o direito natural. Então o anarcocapitalismo não é outra coisa senão submeter esse tipo de arranjo social, que são os governos, a uma lei moral. E nada mais justo, porque as governanças na Terra, as autoridades justamente constituídas, como fala São Paulo na Carta aos Romanos, elas são um reflexo do poder e da autoridade de Deus. Deus é um governante, ele governa o universo, ele é um monarca, ele tem autoridade. Então esses anarcocapitalistas ideológicos, libertim, cabeça de melão, quando eles falam que todo governo é errado, eles estariam sendo ateus ou rebeldes, porque eles vão dizer então que o governo de Deus no universo é errado, e não é. Só que como na Idade Média existia uma estrutura muito bem definida de hierarquia entre os próprios governantes, daí vem os títulos nobiliárquicos. Então você tinha o imperador, o rei, o duque, o marquês, o conde, o visconde, o barão, etc. O que é isso senão uma hierarquia? Um se submete ao outro. Ou seja, todos os governantes das terras, César, qualquer imperador, eles têm que estar sujeitos à lei moral de Deus, senão eles são rebeldes. Senão eles são separatistas em relação a Deus. O anarcocapitalismo é só sobre isso. Você não pode ser um governante que cria suas próprias leis à revelia da obediência da lei divina. Então o anarcocapitalismo ele é muito mais favorável a uma sociedade católica com governantes católicos do que qualquer outro sistema. Porque não poderia ter um César que desobedeça a Deus. E é isso que Jesus fala quando ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual era o problema ali? O problema ali é que os fariseus queriam colocar uma armadilha para Cristo. Paulo. Se Cristo falasse, não é para pagar imposto. Aí, ele ainda vai demorar um tempinho para entrar no... Ele vai entrar nessa fala mesmo. Ele vai entrar nas questões dos comandos. Mas, antes disso, ele comenta uma série de coisas sobre Mas eu tenho uma anarcocapitalismo. dúvida. Se eu tiver um Bitcoin, eu pago tributo a quem? Não paga. Porque na moeda tem um B. B de quê? É B de Brasil. Paga a Satoshi Nakamoto. A Satoshi acabou, tá? Continua. Mas, o que acontece pra mim, cara? O Cogos, ele falou a verdade e falou a meia-verdade. Qual que é a verdade? Qualquer sistema moral precisa se fundamentar, se organizar mediante uma moral maior. Fato. Sim, é objetivo que a ética é o que fundamenta como qualquer sistema vai se dar. A grande discussão que existe é compatível com a moral católica. A noção ética dos libertários, você não deve agredir. Ou seja, vou colocar isso nos termos mais simples possíveis. Se nós pudéssemos não bater para resolver determinado problema social, devíamos fazê-lo? Repete Na a pergunta, hipótese por de que favor. nós podemos. Se nós pudéssemos não bater em alguém, ou seja, não agredir, para resolver um determinado problema social. Temos gente drogada na minha frente. Pá! Esse homem aqui, ele usa vape. Vício. Para que eu... Não, Gordo! repita a pergunta sem abrir parênteses. É só a pergunta. A mesma pergunta que você fez, eu só queria que você repetisse. Vou repetir ela. Para que possamos, porventura, ter uma sociedade moral, se nós pudermos não bater nas pessoas para resolver os problemas sociais, nós devemos fazer isso? Essa Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta.
Não sei. Não sabe, Rasta? Tá com Não dúvida? sei. Ao meu ver, sim. Se você pudesse não bater para resolver determinado problema social, você deveria não bater. Mas isso é um não problema, porra. Por quê? Vocês caíram no enredo do ateu, porra. Vocês ainda não entenderam que todo ateu é um hipnólogo. Não, eu não tô nem entrando aí na questão do ateu, eu só queria saber o que é que o Miorim tava falando aí. Eu não sei não, se não bater nas pessoas é melhor não do que resolver os problemas sem bater. Mas é que tá. Você sabe, É o Rasta. plano, é o gostinho, né? Irmão? Resolve e ainda bate! Não, é porque eu entendo. Mas e se a Rasta, pessoa Rasta- pedir pra apanhar o Miorim? Mas aí é voluntário, Ah, ok, então beleza. Então. Mas continuemos. Mas é porque, assim, o grande questão é o seguinte. O Rasta só acha que tem que bater nas pessoas. Assim, tem essa dúvida. Opa, por favor, Instituto Marlboro já escreveu mais de quantos artigos tem no Instituto Marlboro acerca do que o Rasta acha, hein? Das opiniões do Rasta. Caraca, tem aí muito, não velho. tem como. Uma vez eu dei Ctrl F, digitei opinião do Rasta do Instituto Marlboro, o computador deu tela azul. Então veja, Ô, eu Babu. não consigo nem precisar. Entendeu? Eu não consigo nem precisar. Mas a questão é que o Rasta só tem dúvida disso por um motivo. O Rasta volta pro Brasil. Entendi. Quando você vive nos Estados Unidos e você volta pro Brasil, e quando você vive nos Estados Unidos, você olha pro Brasil e fala, cara, eu acho que devia bater nas pessoas. Essa dúvida, realmente, ela volta quando você vem pro Brasil. Quando você sai na rua no Brasil, você fala, cara, devia ter uma lei. Devia ter a lei. Essa é a primeira reflexão que você chega. Uma placa não basta. Eu acho que devia ter uma lei. Eu tenho um amigo, o meu amigo Nando, que eu sempre cito ele aqui, ele tem uma ideia muito boa, que é tipo uma coisa pra gente usar entre amigos, tá ligado? Que era a ideia de ter um taser, certo? Que quando o cara, porque sempre tem aquele cara que mete aquela opinião, tipo, eu quero, vou meter uma opinião aqui, tá? Sabe quando dar uma opinião é a sua opinião? Sabe? Dar a opinião, ter uma posição é a sua posição. Aí, tipo, quando o cara fala uma merda dessa que não se sustenta no ar, tá ligado? Não é uma votação, mas é aquela coisa que, assim, que o cara solta, se não é para hoje, não é para hoje. A galera, tipo, olha assim, aperta o taser, tá ligado? Tipo, e dá um choque no maluco. Por exemplo, a gente tinha um amigo que a gente tava pensando no experimento da ilha deserta, né? Se você fosse para uma ilha deserta e você tivesse que levar apenas um álbum, né? Apenas um disco você pode levar, né? Aí, porra, pensamos, né, porra, de repente levar a Nona Sinfonia de Beethoven, né, que é um trabalho muito completo e que cabe num disco, né? Tipo, inclusive os CDs foram feitos, dizem as más línguas aí, para caber a Nona Sinfonia. Ou levar, sei lá, um Cravo Bem Temperado interpretado por André Schiff, né? Alguma coisa assim. Teve um cara que falou, tipo, não, eu acho que eu levaria o Temple of Shadows do Angra. Choque nesse cara, né? Pior que a gente conhece um amigo nosso que levaria papo reto. Choque nesse cara. Agora mesmo. Tá entendendo? Choque. Nessa afirmação do Rasta, eu vejo as duas maiores influências do Rasta. O Nordeste. O Nordeste. Porque no Nordeste, pra quem não sabe, existe uma brincadeira que toda vez que alguém fala merda, se pergunta o que tem na lata. Então, logo em seguida é respondido Nescau. Então, os outros, o povo, então, indaga. O que ele merece? Babau. E aí, então, o povo responde babau. E aí, enche de paulada. Já temos aí a primeira... Caraca! Existe algo assim no Nordeste? Existe. Quando alguém fala alguma merda, o cara pergunta, o que é que tem na lata? Aí o pessoal, Nescau, o que que ele merece? Aí então começa a bater no babau. Nossa. Primeira grande influência de Rasta, o Nordeste. Então veja que para Rasta, no meio sociológico dele, isso já era uma coisa que se fazia e funcionava, viu? Funcionava. Era bom. Funciona isso. Era bom. Era bom, era bom. E a segunda maior influência, não na ordem dos fatos, mas apenas de colocação de minha parte, que é a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica fazia isso também. Botava uma fogueira e dizia, olha, dependendo do que você falar, você irá para a fogueira.
Então, as pessoas tinham um pouquinho mais de cuidado com as opiniões e os argumentos e as afirmações que elas iriam vir a fazer. Tem aqui. Aqui. Então, as pessoas tinham... Ó, percebemos que o Instituto Mioboro está estudando muito bem o Rasta, são artigos muito bem completos. Parabéns, parabéns, parabéns. Inclusive, eu quero saber a opinião dele sobre esses argumentos do Cogos, porque eu quero discordar de Rasta. Porque já foi feita uma crítica ao Instituto Marlboro que se deveria se chamar Instituto Rasta. Porque existe muita concordância. E aí eu tenho que reiterar as pessoas e falar, olha, Rasta é nordestino tal qual eu sou nordestino. Entendi. E o Instituto Marlboro nasceu do Nordeste. Quem fez essa crítica fui eu. Sim, muitas pessoas fazem essa crítica, você não discorda do Ele Rasta. falou, não, a gente tá reagindo o rastanismo pra quê? Pra concordar? Sim. Não, porra! Não Sim, pode isso. é muito difícil, então queremos discordâncias com o Rasta. Olha, Pra concordar, eu assisto sozinho. Fala, Rasta. eita, o que tem na fogueira, né, Nescau? O que ele, velho? O que tem na lata? Fogueira. O que ele merece? Fogo. Pode dar play aí.